Olá, ouvintes! Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Boa Ideia no Ar, o programa que busca inspirá-los, criar boas ideias, discutir questões da nossa atualidade aqui da região metropolitana de Campinas e pensar diferentes perspectivas para a gente achar soluções em que a gente mesmo pode arregaçar as mangas e pôr a realidade em transformação. Estou aqui eu, Andréia Marques, e a... Oi, gente, estou aqui também, Helena White, e hoje o tema vai inspirar muito a gente, o tema que eu adoro, que é a habitação. Pois é, nós estamos hoje aqui com o tema habitação, porque a gente viu uma matéria muito interessante, eu vou até pôr meu óculos aqui, no Globoplay, mostrando uma realidade de Campinas que eu tenho a impressão que se repete em muitas cidades por aí. Número de imóveis desocupados em Campinas é 35% maior que o de famílias cadastradas nos programas habitacionais. São dados do censo, né? Mostra que hoje aqui em Campinas a gente tem 54 mil endereços vazios. É meio que a gente vê mesmo quando passeia, né? Ou anda pelas ruas aí dos bairros, do centro. Enquanto isso, 40 mil famílias integram a fila de espera para a casa popular. A prefeitura alega que há incentivos para que os imóveis sejam incluídos nesses programas. E aí, para conversar sobre isso, para saber se é isso mesmo e trazer outras perspectivas dessa questão, a gente está aqui hoje com a Vanessa, que vai ser apresentada agora pela Helena. Gente, nós estamos muito contentes de ter trazido a Vanessa, adoro ouvi-la, já ouvi de outros carnavais. E deixa eu contar para vocês quem que é a Vanessa. Vanessa Belo é doutora e mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. É docente da FAU-PUC Campinas e pesquisadora na Unicamp. Atua no Conselho Administrativo da Associação Fundo Haja Rehabitar e coordena o Comitê Científico Nacional de Paisagens Culturais. Além disso, integra vários comitês científicos nacionais, redes de patrimônio cultural e é conselheira no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, liderando a Comissão de Patrimônio Cultural e sendo coordenadora adjunta da Câmara Temática Nacional de Patrimônio Cultural do CAU também, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Quer dizer, estamos em muito boa companhia. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Então, falei aqui a matéria, né? Mas queria perguntar já de cara para a Vanessa. Vanessa, é isso mesmo? A gente tem um déficit habitacional um dos temas que acho que afeta todo mundo, né? Porque você acaba vendo as pessoas mal acomodadas, muitos na rua, né? Sem teto e tal. Isso traz uma série de outras consequências, né? Então, me impressionou muito esse número. Então, a gente sabia que esse problema tem e a gente vê que tem coisas fechadas. Agora, que o número de habitações ou casas fechadas é bem maior, 35% maior que o número de pessoas, isso me chocou, eu confesso. É isso mesmo? Pois é, eu gostaria de dizer que não, mas infelizmente é isso mesmo. E antes da gente entrar nesse papo, eu queria primeiro agradecer o convite e parabenizar vocês por essa iniciativa, porque, de fato, a nossa realidade, ela traz dados muito chocantes, né? A gente está sempre vendo muitas tragédias acontecendo relacionadas à habitação, ao espaço urbano, à questão do risco, à questão das mudanças climáticas, à questão do abandono dos imóveis e patrimônios. Então, é muito importante que a gente possa ter esse espaço aqui para a gente apresentar, debater um pouco esse tema e também falar de soluções, boas ideias, né? E até coisas que já estão acontecendo por aí e que a gente possa convidar aí os nossos ouvintes, né, e participantes do programa para que eles possam conhecer essas experiências. Então, assim, já entrando já na tua pergunta, mais especificamente, o que eu poderia destacar? Em Campinas, nós temos agora esse último censo, 2022, 54 mil imóveis vazios e 40 mil pessoas na fila da Coab, né? Esse déficit habitacional ele é ainda maior que os 40 mil. Porque quem está na fila é quem se cadastrou. A gente tem um componente do déficit que se chama ônus excessivo com aluguel. Ou seja, pessoas que pagam acima de 1/3 do seu salário com aluguel.
E isso, na última contagem que foi feita no Plano Local de Habitação, que é lá de 2015 em Campinas, estava em torno de 70 mil famílias. Então, nós temos ainda muita gente, que o custo moradia é um custo pesadíssimo. Lembrando que moradia é um direito social, é um direito humano, garantido pela nossa Constituição. E de todos os direitos sociais que a nossa Constituição garante, a moradia é o mais caro de todos. E, inclusive, em termos de políticas públicas, é o que o poder público tem agido menos, né? Porque também é muito caro agir para solucionar esse problema. Então, esse é um quadro de um estresse, né, social nosso, de um estresse territorial. Então, quando a gente fala em política de habitação, a gente está falando necessariamente numa junção de políticas territoriais e políticas sociais, que é um desenho que falta muito ao poder público, à gestão pública no Brasil, nas suas diversas escalas, né? Na escala municipal, na estadual e na federal. Então, só por aí a gente já vê um pouco o tamanho do problema. E aí, completando um pouquinho esse dado, no centro de Campinas, nós fizemos um levantamento de campo em 2021 e detectamos 500 imóveis vazios, 317 estacionamentos, num recorte da área central, né? Não é nem todo o perímetro considerado como centro. Por que o estacionamento a gente considera também um imóvel ocioso? Porque ele está lá esperando, né? Esperando uma utilização melhor. A gente poderia ter, sim, o estacionamento no subsolo, comércio e serviço no térreo e habitação em cima, sobretudo habitação social. Então, para nós urbanistas, os terrenos utilizados única e exclusivamente para estacionamento são considerados ociosos. E desses 500 imóveis vazios, se a gente cruzar com os patrimônios tombados e imóveis de interesse cultural, a gente tem 70 imóveis desocupados de interesse cultural no centro. E as políticas para isso, né? Aonde que elas estão? Essa é a nossa preocupação, né? É aí que a gente entra na atuação do Fundo Haja, né? Você estava contando para a gente, conta aqui agora para os nossos ouvintes. Como que o Fundo Haja consegue, então, juntar essa solução desse problema de habitação com esses 500 imóveis ociosos e mais essa questão cultural que a gente não vê investimento e sente tanta necessidade? Pois é, eu acho que o Fundo Haja Reabitar, ele surge, né, é uma associação sem fins lucrativos, ela surge também de uma experiência em São Paulo, que é o Fundo Fica, que hoje já tem 8 imóveis comprados, já tem muita gente em aluguel social, né, em locação solidária lá, e ele nos inspirou e nos ajudou também, né, nos incubou, no sentido de passar um pouco das expertises, como é que faz. Nós estamos ainda nesse processo, né, de aprendizado, de montagem da nossa associação. Ela foi criada em 2022, então nós temos 1 ano e meio, né? Então é uma associação nova. Nós já compramos um primeiro imóvel, né? A partir da união de esforços entre doações e investimentos sociais. Então depois eu posso explicar como funciona. Então, a partir disso, a gente está tentando fazer dentro dos limites, inclusive orçamentários, né, e dos limites institucionais de uma associação sem fins lucrativos, fazer algo que o poder público raramente faz, e quando faz de maneira pontual, que é juntar políticas setoriais numa mesma política. Por que a gente fala isso? Porque quando a gente compra um imóvel, né? A gente comprou um imóvel de 1929, uma casinha lá na Saldanha Marinho, então ela é um patrimônio, não está tombado, mas nós consideramos um imóvel de interesse cultural. Tem todo um cuidado, né, no restauro desse imóvel, em como a gente vai cuidar da conservação dele e da adaptação dele. E esse imóvel, a gente está gerando 4 estúdios, né, que a gente chama de estúdios porque são quartos com banheiro e mini-copa, uma cozinha coletiva e uma área de comércio e serviços. Então, a gente quer receber 4 famílias. E aí, qual é o perfil da família? Ele foi desenhado a partir dos dados do déficit habitacional. Então, a gente quer atender, nesse imóvel, 4 famílias chefiadas por mulheres com filhos. Então, 60% do déficit habitacional no Brasil, no estado de São Paulo e em Campinas, são famílias chefiadas
por mulheres, as mães solo, né? Então a gente quer atender esse déficit, começar a atender esse déficit com essa primeira experiência. Muito legal. Muito E aí eu bom. fico imaginando qual que é o impacto, né, que o Fundo Haja quer trazer, porque comprar uma casa, fazer a reforma, né, eu imagino que demande bastante recursos, né, o levantamento de recursos, mobilização de parceiros e tal, e para fazer a construção toda. Tudo bem, eu sei que é um grupo de arquitetos que está apoiando, não é só de arquitetos, mas é um grupo de arquitetos que apoia. Isso pode facilitar alguma coisa, mas mesmo assim são quantidades vultosas de recursos. E qual que é o impacto que isso traz? Eu sei que não dá para ser um conjunto habitacional, né? Mas conta para a gente como que vocês mensuram isso. Olha, a gente fala muito em impacto social, né? Por isso vem o termo investimento social. Então, para que a gente conseguisse levantar os recursos para esse primeiro imóvel, foram R$450 mil para esse primeiro imóvel, onde a gente não captou recurso nos financiamentos públicos. São só de doações e eventos culturais beneficentes. Então, nós fazemos todo mês eventos culturais, inclusive os ouvintes estão convidados e convidadas a participar dos nossos eventos, a fazerem doações, né? Então, uma parte vem de doações e outra parte vem de investimentos sociais. Para esse imóvel, nós juntamos 21 investidores sociais que aportaram recurso para que a gente pudesse fazer a compra e o restauro e a adaptação desse imóvel para essa... Como você diferencia doadores e investidores sociais? Qual que é a diferença? O doador, ele doa, né? É um dinheiro doado a fundo perdido. O investimento social, ele faz um investimento. Então, da mesma forma que o investidor faz um investimento com o objetivo, né, de obter lucros a partir do investimento financeiro que ele faz no mercado financeiro, em ações, o investidor social, ele investe o dinheiro para obter não lucros, mas para obter um resultado social. O resultado social qual é? Reabilitar um imóvel de interesse cultural, ajudar o centro de Campinas a ter habitação, a ter moradia, a ter segurança, inclusive, porque quando a gente tem pessoas morando, a gente tem segurança. Sim. E quando a gente atende esse déficit habitacional, a gente está fazendo uma cidade mais igualitária, mais equânime, né? Onde todos têm acesso ao que a gente chama de direito à cidade. Então, a gente trabalha para além do direito à moradia, o direito à cidade. Por isso, o foco da Associação Fundo Haja Reabitar é a provisão de moradia no centro da cidade. Porque o centro é caro, né? Mas o centro tem tudo. Ele tem cultura, ele tem escola, ele tem hospital, ele tem área de lazer, ele tem emprego, sobretudo. Muita gente trabalha no centro e vai morar nas periferias. Então, usa, né, se desloca aí, às vezes, 2 horas de transporte coletivo. Nós vivemos numa cidade que a gente chama, né, Campinas tem uma urbanização, um processo de urbanização, que a maioria das cidades brasileiras é uma urbanização extensiva de baixa densidade. Então, a cidade vai se estendendo, nós temos aí 40 quilômetros de mancha urbana. Para vocês terem uma ideia em termos comparativos, cabe 4 vezes Paris dentro de Campinas. Paris é organizada em 10 quilômetros e tem o dobro da densidade nossa. Nós temos 1 milhão em 40 quilômetros, eles têm 2 milhões e 200 em 10 quilômetros. É por isso que lá tem metrô para todo lado, né? Aqui a gente não consegue colocar um transporte coletivo de alta capacidade, troncal, porque ele é muito oneroso, ele tem que ele tem que ter uma extensão muito grande. Então, quando a gente traz as pessoas para o centro, nós estamos dando a ela direito à cidade. Está reduzindo as 4 horas que ela vai gastar, né, em termos de deslocamento para morar na área central e está próximo do seu trabalho. Então, são várias variáveis que a gente agencia. E falando em impactos, acho que eu já falei alguns do ponto de vista urbanístico. Então, a gente está trabalhando o direito à cidade, trazendo essas pessoas, muitas vezes, que pagam R$500 de aluguel num barraco na periferia, né, numa favela, que não tem água, não tem luz, não tem saneamento, e ainda se desloca para o trabalho 2 horas para ir, 2 para voltar. Então, esse é um impacto, né, para essas 4 famílias que vão morar lá, e a gente espera poder adquirir outros imóveis e expandir esse trabalho. Tem um impacto social imenso na vida dessas famílias e dessas crianças
que vão estar morando num ambiente saudável. O Fundo Haja Rehabitar também se preocupa com a questão da sustentabilidade ambiental e cultural. Então, a gente, por exemplo, está colocando, né, já colocamos nesse imóvel, energia solar. Então, nós vamos fazer a nossa própria geração de energia com impacto zero sobre combustíveis fósseis, queimar gás com cozinha, enfim, né? Uma vida comunitária, porque existe uma rede de apoio também dessas mulheres, quando elas estão sozinhas, cuidando dos filhos. Então, elas podem ter essa rede de apoio dentro dessa casa, na cozinha comunitária, na lavanderia comunitária, e, ao mesmo tempo, ter privacidade. Cada uma tendo o seu banheiro, sua mini copa. A gente tem, nesses estúdios, né, nesses apartamentos, um pé direito duplo, que isso é uma vantagem dos imóveis antigos, né? Eles têm um pé direito alto. Então, a gente tirou o forro que estava lá e conseguimos fazer um mezanino. Então, ainda tem um aproveitamento arquitetônico, que esse espaço consegue ter uma caminha lá em cima, uma salinha lá embaixo. Então, conheçam o projeto, que ele está bem bonitinho. Vanessa, eu estou com uma dúvida e quero fazer um gancho. Então, você estava falando que a diferença do investidor e do doador é que o doador doa, ele não vai ver seu dinheiro de volta, ele doou. O investidor social, ele tem como investimento toda a parte social que você explicou. Mas, como é um investimento, ele vai ter o seu dinheiro de volta? Como que está organizado o aluguel, que você já falou, né? É 1/3 do salário. Que salário? 1/3 de que salário? Por que isso? E como ele está composto? Essa é uma ótima pergunta, e é uma pergunta que a gente fez muita conta, né, no começo, antes da gente comprar esse primeiro imóvel. Bom, nós fizemos essa pesquisa no centro, que foi agenciada pela PUC, junto com o ICOMOS, que eu trabalho nessas duas instituições. Então, com alunos da PUC, a gente fez esse levantamento dos imóveis vazios, né, desses 500 imóveis, desses 70 patrimônios, e a partir do levantamento de tipologias, né, habitacionais, e a gente sabendo dessas tipologias, alguns imóveis só davam 2 apartamentos, né? Então, a gente foi fazendo a modelagem financeira de várias tipologias. E esse foi o melhor custo-benefício, né? Ele estava num preço muito bom, e a gente conseguia gerar mais unidades habitacionais para a gente atingir um público-alvo de baixa renda, que é o público mais sensível do déficit habitacional, que são as pessoas que ganham até um salário mínimo. Veja, você ganha um salário mínimo, R$ 1.320. Como é que você vai sustentar uma família, né, pagar toda a alimentação e tudo mais, e mais o aluguel? Então, a gente se balizou por esse um salário mínimo. Então, a gente queria botar, né, prioritariamente essa faixa de renda, que não consegue, de fato, acessar a moradia, e aí 1/3. E nesse 1/3, nós estamos colocando nesse 1/3 todo o que a gente chama de custo moradia. Então, o custo moradia não é só o aluguel, são todas as taxas: água, luz, energia, IPTU, né? Enfim. Então, tudo isso está nesse componente. Por isso também a energia solar, porque além dela ser sustentável, ela diminui o valor da conta, né? Então, isso também foi importante na modelagem financeira. E aí, o investidor social, ele vai entrar com esse recurso, uma porcentagem desse aluguel que é muito barato. Qual que é o valor? O valor é 1/3 de 1.320. Tá, então, é em torno de R$440, né? Já com todas as taxas, né? Então, assim, inclusive pelo que a gente pesquisou, porque nós pesquisamos os valores imobiliários e os valores de aluguel também antes de começar esse projeto, para a gente ter os parâmetros. Então, ele é muito abaixo dos valores praticados na área central. Você estava falando que o investidor ele recebe um percentual? Não, ele não recebe um percentual direto desse aluguel, até porque se você tirar tudo que vai de taxa de água e luz, sobra muito pouco desse valor, né? Então, a gente tem um valor, tem seguro ainda do imóvel, tem uma série de continhas que a gente tem que pagar. Uma parte desse valor, ele vai ficando no fundo para que a gente possa, com esse dinheiro, a própria Associação Fundo Haja comprar as cotas de investimento desse imóvel. Então, esse imóvel, a gente criou uma SPE. Então, quem é proprietária desse imóvel é uma sociedade de propósito específico, é um outro CNPJ que tem esses 21 investidores e mais a associação. A associação, ela é cotista, inclusive majoritária desse imóvel. E como que a associação comprou essas cotas? Com doações, com festas, né? Com as anuidades dos associados, que hoje nós temos
quase 50 associados, né? Então a gente convida também as pessoas a se associarem, quem tiver aí empolgado com a ideia e apostar também que pode fazer a diferença. Então a gente convida também vocês para participarem do projeto. E isso que eu ia perguntar agora, né? A gente está chegando no final do programa e eu queria então que você passasse 2 mensagens para os nossos ouvintes. Bom, primeiro, já passa aí as suas redes sociais, quem está nos ouvindo, como pode se engajar no AJA, né? Com doações, com apoio em serviços, em produtos, né? Participando das festas. Então, conta um pouquinho isso. E eu quero que você nos traga que boa ideia você lança no ar hoje. Muitas perguntas para a gente finalizar, né? Bom, como se engajar ao AJA? O AJA é uma iniciativa que está começando, como eu falei, a gente tem 1 ano e meio. Então, todos e todas são bem-vindas, né? E bem-vindos ao projeto. A gente pode receber vocês através de trabalhos voluntários. Então, nós temos grupos de trabalho. O AJA é uma associação que se organiza de maneira, assim, muito horizontal, eu acho. Até comparando com outras associações que a gente vê por aí, né? Então, assim, nós temos um colegiado, nós não temos um presidente e vice-presidente, então isso foi um debate que a gente fez. Então nós temos um colegiado que organiza a administração e as finanças, e nós temos grupos de trabalho. Então nós temos um grupo de trabalho de captação de recursos, um grupo de trabalho de eventos culturais, um grupo de trabalho de gestão de pessoas, um grupo de trabalho de projeto e obra, a pessoa pode se de encaixar. Patrimônio, outros que possam vir a surgir e que sejam propostos pelas pessoas. Então, o trabalho voluntário nesses GTs, nós não temos hoje nenhuma pessoa paga, né, nenhum funcionário pago. Então, todo o trabalho ainda é feito de forma voluntária, inclusive os trabalhos administrativos e financeiros. Inclusive, todo o processo de obra, de projeto e obra, foi feito por arquitetos, engenheiros, que doaram seus projetos, que doam seu tempo de hora-trabalho na própria obra, né? Então, qualquer uma pode se engajar como voluntário em qualquer uma dessas áreas de atuação, ou propor uma nova, inclusive, que ainda não exista. A gente está precisando muito de gente para nos ajudar na captação de recursos. Então, se vocês tiverem expertise e vontade também de contribuir nessa área, a gente pode e gostaríamos muito de receber contribuição nessa área. Legal. E as suas redes sociais? Espera aí. Ou conta depois. A gente tem um tempinho ainda. Eu queria que você entrasse num assunto que eu acho tão importante, que é o impacto em política pública. Conta um pouquinho sobre isso, de qual o impacto que uma associação que oferece um aluguel solidário no centro para mãe solo consegue influenciar em política pública. Então, eu acho que a nossa influência ela é qualitativa e não quantitativa. Porém, eu posso dizer para vocês o seguinte: nós vamos oferecer em breve, até o final desse ano, começo do ano que vem, 4 moradias de aluguel solidário no centro. Campinas não tem uma política de aluguel social e não há moradia, habitação social no centro de Campinas. Então, até do ponto de vista quantitativo, a gente está 400% a mais, digamos assim. Enfim, mas o nosso objetivo não é substituir uma política pública. O nosso objetivo é, primeiro, provocar esse debate para que o poder público perceba essa lacuna. Então, assim, nós temos 54 mil imóveis vazios e nós temos 40 mil pessoas sem moradia na fila da Coab e 70 mil se a gente considerar o ônus excessivo com aluguel. Se isso não é um problema público, porque o que define a política pública é o problema público. O poder público não olha para isso como um problema dele. E o que a gente olha? A gente vê o mercado não deu solução. Porque se o mercado der uma solução, não fecha a conta para a habitação social. Porque os custos de investimento na área central são altíssimos. E o mercado, botando o componente lucro, ele precisa de valores ainda mais altos. Então, não fecha a conta para a gente atender até 3 salários mínimos. Então, o mercado não dá conta, o poder público não se organizou em termos de política pública para esse problema. Então, nós, como sociedade civil, estamos tentando entrar com uma proposta de solução. Claro que a gente também se organiza institucionalmente para ser parceiro futuramente de uma política pública nessa área, que é o que a gente quer provocar para a gente ganhar escala. Nesse sentido, Minha Casa Minha Vida
que está sendo redesenhado pelo governo federal agora, ele traz uma diretriz para esse componente de habitação em área central e, sobretudo, em áreas de interesse patrimonial, de patrimônio cultural. Isso ainda não está regulamentado, porque a diretriz ela foi firmada agora na revisão do Minha Casa Minha Vida. Então, nós podemos e devemos, né, como um agente social preocupado com essa questão, nos apresentar ao poder público, dizer, inclusive nós fizemos 3 reuniões com a Prefeitura de Campinas, apresentamos essas questões, inclusive essa lei do retrofit de Campinas que surgiu agora, muito em função também dessas conversas que a gente teve com a Prefeitura, porém eles não colocaram lá o componente de habitação social de forma clara a incentivar isso. Então, pode ser que os recursos de isenção fiscal que estão sendo desenhados para essa experiência piloto de retrofit no centro de Campinas caminhem para um outro lugar, para um outro setor social, e não para a habitação social. Isso é que a gente teme e que a gente acha que pelo desenho do incentivo fiscal é o que tende a acontecer. Uhum. E é uma pena que a gente tenha só 30 minutos, realmente estamos no finalzinho. Sabe o que ficou faltando? Da gente falar de toda a parte cultural. Vocês estão recuperando uma casa de 1929, mas a gente deixa esse assunto, quem sabe a gente chama a Vanessa de novo e a gente fala da parte cultural mais pra frente. Então agora o que a Andréia estava falando, redes sociais. Redes sociais, e que ideia você joga para o nosso ouvinte, né? Que boa ideia você joga para o nosso ouvinte. Bom, nossas redes sociais, nós estamos lá no Instagram, então é @fundoaja. Temos o nosso site, né, que é www.fundoaja.org. Então, vocês podem acompanhar por lá. Inclusive, os eventos culturais que a gente faz todo mês, que vocês podem participar, que além de ajudar os projetos sociais do Fundo Aja, ajuda também a nossa classe artística e cultural de Campinas, que ela é riquíssima. Nós temos artistas de primeira categoria, músicos, dançarinos, teatro. Então, a gente também pretende incentivar esse pessoal. E aí a boa ideia que eu acho que eu posso reafirmar aqui, que nós estamos começando com essa ideia, é convidar vocês para se tornarem investidores e investidoras sociais. Então, se você tem aí um dinheirinho que você está investindo em alguma ação, né, em alguma carteira no seu banco, e você nem sabe o que você está financiando, né? Porque às vezes a gente deixa o dinheiro lá, ele está financiando o agronegócio, está financiando o próprio mercado imobiliário a fazer essa expansão especulativa da cidade, e você que é contra tudo isso, seu dinheiro está ajudando a fazer isso. Então, traga o dinheiro para iniciativas como a nossa, né? Não só aqui em Campinas, mas em São Paulo, no Fundo Fica também, e outras que a gente tem aí pelo Brasil, para que juntos a gente possa deixar, né, investir esse dinheiro em algo que esteja de fato a nossa cidade e a nossa sociedade precisando. Para a gente criar uma concretude, né, nessa vinculação entre o nosso dinheiro, a nossa rentabilidade e a vida real, quem precisa. Porque o dinheiro, gente, o que é o dinheiro? O dinheiro ele é um meio, é uma folhinha para a gente fazer conta. Né? E ele hoje, a gente vive uma etapa do capitalismo, que é a financiarização do capital, que ela está se esgotando, vê o tanto de coisa que está quebrando por aí, está quebrando lojas americanas, 2, 3 milhas. Por quê? Porque é um monte de dinheiro fazendo mais dinheiro, que uma hora quebra. Pirâmide, né? Não dá, porque tem que ter lastro na realidade. Lastro no território, no patrimônio, nas pessoas, no trabalho das pessoas. E as né? pessoas precisam entender que assim, não é uma coisa só de... Isso não é de interesse só de quem não tem a casa, não tem a habitação hoje, né? O que eu acho bacana do Fundo Aja é justamente concatenar. Uma pessoa, se a gente tivesse uma sociedade que mais gente tivesse acesso à moradia, a gente teria menos gente dormindo na rua, menos expostos à violência, com mais recursos, né, de sobra do transporte, que não está morando tão longe, moraria na cidade, poderia usar esse recurso em outras coisas. Então, olha só quantas boas ideias tivemos aqui hoje, né? Muito obrigada, Vanessa. Quero agradecer muito você também, Vanessa, porque é isso. Acho que hoje a gente cumpriu um dos grandes objetivos desse programa, né, Andréia? A gente quer trazer para esse programa um problema,
uma situação que aflige os nossos ouvintes. E casa fechada no centro e morador de rua, nossa, como aflige. E você trouxe aí da mãe solo, como aflige a gente pensar que uma pessoa não pode pagar aluguel. E essa solução, essa ideia, essa boa ideia que você lança no ar, vem exatamente de encontro com um problema que a gente está sempre achando ruim e não sabe, a gente se sente muito incapaz, muito impotente. Não posso fazer nada. Pode sim. Aceita o convite da gente, que cada um pode ajudar de um jeitinho, de um pouquinho, todo mundo juntando, dá certo. Muito obrigada da sua presença. E você, ouvinte, não deixe de acessar as nossas redes sociais, boaideianoar.com.br é o nosso site, no @boaideianoar no Instagram e também no Spotify e YouTube. Então, nossos programas estão agora nos 2 canais. Se você quiser nos ver, estaremos lá no YouTube, ou se você tiver por hábito ouvir quando está no trânsito, essas coisas, estamos também no Spotify. Ouça lá, curta, compartilhe e comente com a gente. Traga sugestões de novos programas, de sugestões de pessoas para a gente entrevistar, que vai ser muito bem-vindo. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço. E aí, qual é a sua boa ideia? Conta pra gente nas nossas redes sociais.